Olá, quinto ano, tudo bem, gente? Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer uma revisão de conteúdo. Lembrando que as nossas avaliativas estão se aproximando, então a Pro vai trabalhar uma revisãozinha nesse vídeo e depois vai mandar uma atividade para que vocês possam estar realizando no caderno. Ok, gente? Referente a essa revisão, ok? Vamos lá? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre turismo e manifestações culturais aí do Nordeste. Vocês vão encontrar o conteúdo aí na página 89 a 92. Depois nós estaremos falando sobre tecnologia, trabalho e sociedade, tá? Vocês vão encontrar o conteúdo aí nas páginas 94 a 96. E também trabalharemos aí transformações dos meios de transportes e comunicação da página 99. Vamos lá? Preparados? Abra um livro aí que a nossa aula vai começar. Bem, gente, em se falando de Nordeste, é muito comum a gente falar no turismo, tá? O Nordeste, ele acaba, por sua vez, sendo bastante procurado aí, né, para diversos tipos de turismo. Por quê, gente? Porque o litoral, né, a gente sabe que a gente tem um litoral bastante atrativo e isso oferece o quê? Milhares de quilômetros de praias tropicais lindíssimas, areias brancas e águas mornas, muitas das quais ainda pouco exploradas. Então, assim, temos uma imensa área aí, né, que está aí propícia para que o turismo possa visitar. São 300 dias de sol por ano, em média, tá? O patrimônio histórico-cultural, né, também é muito rico, evidenciando aí o quê? As cidades coloniais, como São Luís, Olinda, tá, gente? São Luís lá no Maranhão, tá, gente? Então, consideradas aí patrimônio histórico da humanidade, a gente tem também Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, com sítios históricos recuperados, né? Assim como também Recife, em Pernambuco, né? A área dominada aí por holandeses no século 17. Então, a cultura nordestina ela é bastante procurada para turismo, tá? Em cada estado há danças e hábitos seculares e preservados, devido à diversidade cultural que existe no nosso país, tá, gente? Então, as rendas de birilo, né? No caso aí, por exemplo, as rendas de biuro, tá? E cerâmica são as formas mais tradicionais de artesanato. Então, a gente tem aí um artesanato bastante explorado e procurado também por esses turistas que vêm conhecer, tá? Então, as festas juninas em Caruaru também, né, gente? Campina Grande também são populares no país e procurado por turistas nesses períodos, né? Então, temos o Carnaval, que continua sendo o evento que mais atrai turismo, especialmente aí em Salvador, Olinda e Recife, tá? Lembrando, gente, que essa questão do atrair turismo, isso traz desenvolvimento econômico, né, para esses lugares nesse período do ano, tá? Então, outro grande destaque nacional aí é Fernando de Noronha, com suas maravilhosas paisagens, né, e seu mar cristalino, local que abriga aí golfinhos, né, como a gente já ouviu aí, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, assistido aí reportagens que se referem a esses parques aí. Temos o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, belíssimos, né, com complexo de dunas, rios, lagoas e mangues, né? Então, a Bahia, por exemplo, concentra-se a Costa do Sauípe, o maior complexo turístico do Brasil. Então, assim, existem várias áreas que podem ser exploradas e acabam, sim, de certa forma, sendo uma riqueza muito grande para a nossa nação. Tá, gente? Tudo isso também está acompanhado aí de quê? De manifestações culturais. Tá? Então, ao ponto que a gente trabalha o turismo, a gente sabe que as manifestações culturais, elas também acabam sendo um excelente atrativo para determinadas regiões.
Tá? O folclore, por exemplo, a cultura popular da região Nordeste é resultado de quê? Da miscigenação, né, da cultura europeia, africana e indígena. Então, o encontro entre esses povos acabou gerando aí alguns tipos de culturas diferenciadas, tá? Que se dão sob forma de manifestação em cada uma de suas regiões. Então, a gente tem dança e festas populares, né, como o maracatu, o frevo, o caboclinho, o baião, forró, pé de serra, né? Temos pratos típicos na culinária nordestina. A gente sabe que há uma grande diversidade de pratos típicos, como feijoada, né? Então, no Nordeste é a região, por exemplo, que mais consome crustáceos, né? Como caranguejos, né? Também aratu, mariscos, siri, sururu. Então, assim, tem também aí uma culinária bastante diversificada, lembrando que cada região ela vai ter sua característica. Em relação às lendas, tradições, né, populares em que os fatos históricos são alterados pela imaginação do povo, isso também se faz bastante presente aqui no Nordeste, tá, gente? Então é muito importante a gente poder conhecer e estudar um pouquinho de cada um desses temas aí apresentados. Ok, gente? Não podemos deixar de falar também na tecnologia, trabalho e sociedade, né? Lembrando que esses conteúdos eles já foram trabalhados e a gente está aí fazendo uma pequena revisão para que vocês possam estar realizando a atividade, ok, gente? Então, na antiguidade, gente, o povo, né, o homem principalmente, ele procurou suprir aí as necessidades que ele tinha, inventando, né, e utilizando instrumentos, se valendo aí da energia dos animais, do fogo, da água, dos ventos, para realizarem aí suas atividades, né? Que apesar de não serem naturais, eram de baixo impacto para o meio ambiente. Então, esse processo ele foi deixado de lado no século XVIII, com a chegada da Revolução Industrial. Então, quando a indústria chegou, muita coisa se transformou no meio desses grupos, né? E acabou que dinamizou aí a produção de bens e mudou o ritmo de vida das pessoas que até então eram puramente ligadas à natureza e ao campo e que acabavam de alguma forma produzindo seus próprios instrumentos de forma manual. Então, com essa chegada da Revolução Industrial, esses instrumentos também mudaram suas formas, suas características, tá? Coisas como, por exemplo, jornada de trabalho, estradas de ferro e navio a vapor começaram a mudar o mundo. Então, apesar de tudo, o aumento no impacto do meio ambiente ainda era pequeno, né? Mas a cada nova técnica de extração, aí surgia aí um impacto, né, sobre a natureza. Então, no século XIX, as cidades e populações cresceram enormemente, aí, impulsionadas aí pelo avanço trazido pela Revolução Industrial, que ainda não havia terminado, tá? Então, foram surgindo aí novas fontes de energias que movimentaram aí motores mais avançados, né? Como os dos automóveis, por exemplo. Surgiu também a energia elétrica, né? Com suas lâmpadas de filamentos. Então, assim, muitas coisas foram surgindo e mudando aí o jeito de viver das pessoas que viviam nessa sociedade. Então, na década de 1950, no século XX, o desenvolvimento da tecnologia ampliado após as duas guerras mundiais, ela fez com que a indústria e a poluição alcançassem números aí nunca visto antes, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que os elementos naturais, água, ar e terra, sofrem grandes impactos provocados com mudanças ambientais no mundo. E lembrando que tudo isso começou lá atrás, não é coisa de agora não, tá, gente? Então, as mudanças nas formas de trabalho, elas foram constantes, né? Ao passo que a sociedade ia crescendo, a forma de trabalhar ia crescendo, mudanças iam acontecendo constantemente, isso era inevitável, tá? Então, o plantio aí manual, né, nos roçados, né, eles podiam levar o dia inteiro, né? Então, aí depois desse surgimento da máquina, tudo ficou mais rápido, o que acabou, de certa forma, aí contribuindo aí, né, e trazendo de alguma forma algum benefício para as pessoas que viviam e dependiam daquele tipo de trabalho.
certo? Então, a Revolução Industrial ela não parou apenas nas técnicas de produção, né, nas fábricas. Então, havia, na verdade, agilidade aí no ritmo da linha de produção, a forma como o trabalho e até o ritmo do dia das pessoas aí acabou sofrendo mudanças, tá, gente? Então, o desenvolvimento de nova tecnologia no século seguinte mudaria até a forma de fornecer e também de produzir, tá, gente? Então, assim, as mudanças, elas se fizeram presentes, né, a todo vapor, tá? Então, em relação às transformações dos meios de transporte e comunicação, o que a gente pode falar? Existem diferentes formas, tá, gente, de representar o planeta Terra. Algumas delas são o globo terrestre e o planisfério, tá, gente? E o que a gente pode perceber? Que apesar das distâncias dos pontos no planeta, né, que existem, né, por exemplo, grandes distâncias que separam continentes. Então, com o avanço dos meios de transporte e de comunicação, a gente sabe que facilitou, né, a comunicação entre pessoas que estavam nesses diferentes pontos. Então, isso foi uma grande evolução. Isso é a tecnologia em benefício da humanidade, tá? Lembrando que a tecnologia ela também tem seus pontos negativos, positivos e negativos, tá? Mas qualquer coisa, tudo vai ter seu ponto positivo e negativo. Então, as transformações dos meios de transporte e de comunicação envolveram o quê? Uma dinâmica cada vez mais acelerada e produtora de uma independência. Então, essas transformações, elas permitiram aí que as distâncias do mundo pudessem ser facilmente percorridas, diminuindo gastos e tempos em deslocamento. Então, com a evolução das técnicas de produção industrial, os meios de transporte e de comunicação foram ganhando novas formas e funções e utilizando tecnologias aí cada vez mais avançada. Gente, isso foi sensacional. E isso é recorrente na nossa sociedade ainda hoje, tá? Então, essas transformações, elas são constantes, elas continuam a acontecer e isso, de fato, isso é normal. Então, ao passo que a humanidade vai vivendo aí cada período, né? Ela vai vivendo e ela vai se submetendo a novas transformações. Isso é muito bacana. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, certo, gente? Eu espero que vocês realizem a atividade, ok? Não esqueçam de mandar para a Pro. Um super beijinho para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.